Olá, meus amigos, estamos de volta. Eu sou o professor Vitor Santos. Estamos dando aqui continuidade ao nosso projeto Código Penal Comentado. Estamos comentando aqui nessa série de vídeos, né? Esse é o nosso 15º vídeo. Estamos comentando toda a parte especial do Código Penal e quando finalizarmos a parte especial, passaremos para a parte geral. Optamos por fazer assim porque achamos mais didático. No vídeo passado, o professor comentou com vocês o crime do artigo 137, o crime de rixa, né? Passei lá 10 minutinhos com vocês, essa é a nossa proposta, fazer sempre vídeos aí o mais compactos possíveis, né? Trabalhamos então, né, em 10 minutinhos o crime do artigo 137, crime de rixa. Ainda estamos dentro do título 1 da parte especial, trabalhando os crimes contra a pessoa, já falamos sobre crimes contra a vida, já falamos sobre lesões corporais, já falamos sobre periclitação da vida e da saúde e já encerramos no vídeo passado o capítulo 4, que só traz um crime, o crime de rixa. Vamos avançar agora para trabalhar mais um capítulo dentro do título 1, crimes contra a pessoa. Vamos começar a trabalhar agora, esse vocês conhecem bem, os crimes contra a honra. É isso aí, chegou a hora de trabalhar mais uma vez os crimes contra a honra. Aliás, chegou a hora de trabalhar mais uma vez um capítulo dentro dos crimes contra a pessoa, só que dessa vez um novo tema, crimes contra a honra. Um tema pequeno, um tema não tão extenso assim, mas com muita incidência, sempre muito recorrente em prova de concurso, em prova de OAB, independentemente de qual seja a sua preparação. O primeiro crime contra a honra, né? O primeiro crime contra a honra, os crimes contra a honra, eles se iniciam no artigo 138 do Código Penal. O artigo 138 do Código Penal, ele traz o primeiro dos crimes contra a honra, né? Vamos trabalhar neste vídeo o crime do artigo 138, o crime de calúnia. No vídeo seguinte, o crime de difamação. Mais na frente, vamos trabalhar o crime de injúria. E ainda vamos gravar um vídeo para trabalhar as disposições finais, gerais, tá? Sobre o tema, que é um dispositivo muito importante e o candidato sempre acaba deixando para lá, né? É muito comum o candidato se concentrar na parte criminal em espécie e acabar deixando de lado as disposições finais, que também sempre são cobradas em prova de concurso. E como o professor sempre faz, sempre peço aí para vocês, né? Se você acha esse tipo de conteúdo interessante, então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ative o sininho, clique no curtir, no gostei, compartilhe isso com seus amigos e comente aí embaixo o que você está gostando, o que você não está gostando, tá? Se não gostar também pode dar dislike, não tem o menor problema. Esse feedback é muito importante para o professor sempre tentar melhorar para vocês. Então, pessoal, vamos começar. Artigo 138 traz um crime bem tranquilo, tá? Um crime bem tranquilo, que é o crime de calúnia. Como eu estava dizendo no começo do vídeo, aqui muita atenção ao seguinte detalhe. Embora o tema seja extenso, embora o tema seja sintético, embora o tema seja curto, não seja um tema extenso, aqui eu começo a ter um dos primeiros tópicos em que eu passo a ter uma confusão na cabeça do candidato. Os crimes contra a vida, que nós já vencemos já faz bastante tempo, representam um tema realmente bem mais extenso. Só que lá o candidato ele tem muito mais tranquilidade. É muito difícil um candidato confundir um crime de homicídio com um crime de aborto, por exemplo. É muito difícil isso. Mas quando o assunto é crimes contra a vida, basicamente todo mundo confunde uma injúria com a difamação, uma difamação com a calúnia, uma injúria racial com o racismo. E na hora da prova é exatamente essa pegada, é exatamente isso que a banca vai tentar fazer com vocês. Na hora da prova, a banca vai trazer um caso concreto, dizendo que uma pessoa xingou a outra, humilhou a outra, e vai te perguntar se isso é calúnia, difamação, injúria. Esse tema realmente é muito importante. Vamos passar um pouco mais de tempo trabalhando o crime de calúnia, tá? Vamos passar um pouco mais de tempo trabalhando o crime de calúnia, porque quando você aprende o crime de calúnia, fica muito mais fácil aprender os crimes seguintes. Quando você aprende a calúnia, fica muito mais fácil aprender os crimes seguintes. Então vamos passar um pouco mais de tempo trabalhando o crime de calúnia, porque você vai entender de maneira muito mais fácil a injúria e a difamação, tá certo? Começando então, agora sim, artigo 138, crime de calúnia. Professor, qual que é a conduta punida no crime do artigo 138? Qual que é, professor, a conduta punida no crime do artigo 138? Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente um fato definido como crime. Essa é a conduta punida aqui no crime de calúnia, tá? Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente a prática de um fato definido como crime. A redação, mais uma vez, não é muito feliz, nem vou mais perder tempo falando sobre isso. Vou direto traduzir para vocês como a melhor doutrina, e aqui citando o professor Rogério Sanches, traduz o crime de calúnia. O que é, professor? Caluniar. Calúnia, pessoal, vai existir quando eu imputar a uma pessoa a prática de um fato definido como crime
sabidamente falso. Eu tenho então aqui 3 elementares, né? O crime de calúnia, ele tem 3 elementares, né? Para que eu tenha o crime de calúnia, eu tenho que imputar ao sujeito a prática de um fato, tá? Um fato. Esse fato tem que ser definido como crime, não pode ser um fato que ofende a reputação, mas não é crime, não pode ser contravenção penal, não pode, e tem que ser um fato definido como crime, sabidamente falso. Nós temos então aqui essas 3 elementares importantíssimas no crime de calúnia. Começando pela ideia de fato, né? E aqui realmente eu já consigo encontrar uma pequena resistência na cabeça do candidato. Professor, como assim imputar um fato? O que é que significa o professor imputar um fato? Pessoal, na hora da prova, a banca vai dizer que o sujeito A, o João, xingou o José, chamou o José de ladrão, chamou o José de traficante, chamou o José de estuprador, chamou o José de estelionatário, mau caráter, vagabundo, cartãozeiro, direto ao ponto. Isso não é calúnia. Isso não é calúnia. Chamar um homem de estuprador, chamar uma mulher de traficante, chamar o sujeito de cartãozeiro, isso não é calúnia. Porque traficante, cartãozeiro, estuprador não é fato. São apenas qualidades negativas. São adjetivos ruins. Para que eu tenha um crime de calúnia, eu tenho que imputar ao sujeito um fato. E o que é, professor, um fato? De maneira mais tranquila. Imputar um fato é contar uma história. É dizer uma data, um local, um motivo, uma razão, uma circunstância. Chamar de ladrão até pode ser outro crime contra a honra, tá? Vai ser outro crime contra a honra. Mas com certeza não vai ser calúnia. Eu digo que o meu vizinho é ladrão. Ele roubou quem? Ele furtou ou roubou? Ele fez isso que dia? Quando? Como? Estava armado? Estava usando faca? O que foi que ele roubou? Eu não posso me limitar. A calúnia, ela não se contenta com afirmativas vagas e genéricas. É que o legislador, ele exige que o sujeito impute um fato. E fato é uma data, uma hora, um local, um motivo, uma razão, uma circunstância. Eu tenho que criar uma história e não apenas chamar o homem de palavras feias. Por exemplo, aquele exemplo que eu mesmo, né, sempre costumo dar em sala de aula. O meu vizinho, ele é um cara, um cidadão, né? Uma pessoa de bem, né? Cidadão de bem fica difícil, né? Mas enfim, ele é um sujeito que todo domingo de manhã vai pra praia com a família, ou vai bater um racha, ou sei lá, tomar uma cervejinha, por aí, né? E eu começo a espalhar, falsamente, sei que é mentira, eu começo a espalhar que o meu vizinho, todo domingo de manhã, ele vai pra feira do bairro dele, ele coloca lá uma banquinha e ele fica de 9 a meio-dia comprando e vendendo mercadoria roubada. Ah, aí é diferente. Aí é uma calúnia. Por quê, professor? Porque eu não me limitei a dizer que o sujeito é receptador. É vagabundo, é ladrão, eu não disse só isso. Eu disse o que ele faz, como ele faz, onde ele faz e que horas ele faz. Aí eu tenho crime de calúnia, obviamente, se esse fato for falso. Então, para que eu tenha calúnia, essa é a primeira elementar. Para que eu tenha calúnia, eu tenho que imputar, atribuir ao sujeito a prática de um fato. E fato não é apenas uma qualidade negativa. Fato é uma data, uma hora, um local, uma razão, uma circunstância. Eu tenho que ser mais específico para que eu tenha, então, a consumação do crime de calúnia, tá certo? Então, feita essa observação, essa análise, a gente consegue avançar. Primeiro de tudo, na calúnia eu tenho que imputar um fato. Depois de imputar um fato, tem que ser um fato criminoso, né? Aqui não tem muito o que dizer, basta ser crime, né? Pode ser qualquer crime, infração penal de médio, elevado, menor, altíssimo, potencial ofensivo, contanto que seja um crime, não pode ser uma contravenção penal. E por último, sabidamente falso. Essa questão da falsidade, essa elementar falsidade, eu vou comentar com vocês no final deste vídeo. Por hora, deixa o professor conversar sobre os sujeitos. Então eu espero que pelo menos nesse momento você já tenha entendido o que é calúnia, né? Calúnia não é só chamar de vagabundo, chamar de ladrão, chamar de bandido, chamar de traficante, chamar de mau caráter, chamar de corno, chamar de... enfim, né? Não é só isso, tá? Eu tenho que criar todo um fato, tá? Eu tenho que criar todo um fato, né? Só uma pequena observação, acabei me empolgando nos xingamentos, né? E falei chamar de corno, né? Chamar de corno jamais seria calúnia, seria impossível, né? Porque colocar chifre, né? Vamos falar assim, não, meu Deus. Vamos falar assim, adultério, né? Trair o companheiro, trair a companheira, isso jamais seria crime, por isso que seria impossível ser calúnia, né? Mas se eu dissesse, por exemplo, que o homem é adúltero, você saiu com a sua amante ontem à noite, às 11 da manhã, ainda isso não seria calúnia, tá? Mas enfim, eu não posso apenas chamar de vagabundo, traficante, cartãozeiro, né, mercenário, pistoleiro, eu tenho que ser mais específico. Professor, deixa um pouco a conduta de lado, vamos trabalhar os sujeitos, né? No tocante ao sujeito ativo e ao sujeito passivo, professor, pessoal, isso é muito óbvio. No sujeito ativo o crime é comum, qualquer um pode falar essa história mentirosa, e no sujeito passivo o crime também é comum, qualquer um pode ser vítima, tá? Qualquer um pode ser vítima de uma calúnia. Só cuidado com algumas observações importantes. Os parlamentares, deputados federais, deputados estaduais, senadores e os vereadores no município que exercem a vereança, eles têm imunidade material, também chamada de inviolabilidade,
por todas as suas opiniões, palavras e votos, tá certo? Então, um deputado federal, um deputado estadual, um senador ou um vereador no município que exerce a vereança, durante, né, a função legislativa, no exercício da função legislativa, eles não podem praticar crime contra a honra, né? Por isso que tem tanto bate-boca, às vezes um deputado acaba xingando o outro de nome feio, isso não é crime contra a honra, tá certo? Não é calúnia, não é difamação e nem injúria. Posso até ter uma quebra de acordo parlamentar, mas não teria crime contra a honra. Cuidado com isso, tá certo? Puxa uma setinha e coloca aí. Embora no sujeito ativo, puxa uma setinha e coloca aí, tá? Observação importante. Não vou anotar aqui porque perderia tempo, mas anote você aí. Embora no sujeito ativo o crime seja comum, tá? Os parlamentares têm imunidade material, também chamada de inviolabilidade, e qualquer de suas opiniões, palavras e votos não vai configurar crime contra a honra. Mas no sujeito ativo e no sujeito passivo, o crime é comum, tá certo, professor? O crime só existe se praticado dolosamente. E um tema muito importante, consumação e tentativa. Professor, quando é que o crime de calúnia se consuma? Bom, isso é muito importante. O crime contra a honra em questão, estou prestes a tossir, perdoe. O crime contra a honra, calúnia, difamação ou injúria, ele vai se consumar a depender da honra protegida no crime em questão. Como assim, professor? Todos nós temos duas honras. Uma honra objetiva e uma honra subjetiva. Depois o professor comenta a honra subjetiva, tá? O crime de calúnia, ele protege a honra objetiva. A honra objetiva é a honra protegida na calúnia. O que é, professor, honra objetiva? Honra objetiva é a nossa reputação. Honra objetiva é o que terceiras pessoas pensam a nosso respeito. E é isso que a calúnia protege, tá certo, pessoal? O crime de calúnia protege o que terceiras pessoas pensam a seu respeito. Então, imagine a seguinte situação, né? Alguém está espalhando por aí que o professor Vitor Santos, durante a aula do dia tal, mês tal, hora tal, ele foi na coordenação e pegou um celular que não era dele. Porra, minha reputação vai lá pra baixo. Quem é que quer ter aula para um concurso de polícia com um professor que estão dizendo que é ladrão? Então a minha reputação vai lá para baixo. O crime de calúnia protege isso, a sua reputação. O que terceiros pensam a seu respeito. Automaticamente a calúnia se consuma no instante em que terceiros tomam conhecimento, ainda que a própria vítima não tenha tomado. Como assim, professor? Aqueles casos clássicos, né, de crimes contra a honra praticados na internet. Alguém acessa o Instagram e posta, né, um stories, né, caluniando a minha pessoa, tá certo? Algumas pessoas viram, só que o sujeito excluiu o stories antes que eu mesmo tenha visto. Professor, isso é calúnia tentada ou consumada? Calúnia consumada. O crime de calúnia se consuma no instante em que terceiras pessoas tomam conhecimento, independentemente do tempo, do período, né, que eu tenho tomado conhecimento. Obviamente, o crime se persegue mediante ação penal privada, pelo menos em regra. Então, pela lógica, né, a contagem do prazo decadencial de 6 meses só começaria a correr do instante em que a vítima tomou conhecimento. Mas o crime se consuma no instante em que terceiros tomam conhecimento. Eu viajei e alguém escreveu uma postagem me caluniando. Eu só vi 30 dias depois quando eu cheguei de férias. O crime já estava consumado há um tempão, no instante que terceiras pessoas viram, tá certo? Essa é a ideia central por detrás do crime de calúnia. Vamos avançar para esse vídeo não ficar muito extenso e a gente conseguir bater todo o artigo. Avançando, a pena bem tranquila, detenção de 6 meses a 2 anos, infração penal de menor potencial ofensivo. Na mesma pena incorre quem, parágrafo 1º, na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou a divulga. Professor, o que isso quer dizer, hein? Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou a divulga. Pessoal, aqui eu tenho aquela pessoa que replica a calúnia, né? Aqui eu tenho aquela pessoa que sabe que a história é falsa e sai aumentando, né? E sai divulgando ela por aí. Isso acontece muito hoje em dia na internet também. O sujeito escreve uma postagem caluniando o indivíduo, o outro sujeito vai lá e clica em compartilhar, né? Eu sei que a história é mentirosa, sei que a história é falsa e clico lá em compartilhar, pois você vai pegar uma pena exatamente igual ao do outro sujeito, porque é uma conduta equiparada, tá? Aquela pessoa que sabe que a história é mentirosa e a propala ou a divulga, pega exatamente a mesma pena do caluniador. Pessoal, o vídeo vai acabar ficando muito extenso, eu vou cortar ele por aí, já estamos quase, né, com 14 minutos, mas no próximo vídeo eu venho para terminar o crime de calúnia e conversar com vocês sobre a difamação. Como eu disse, vamos passar um pouco mais de tempo na calúnia porque fica mais fácil de você entender o que vai vir adiante. Não esqueça de seguir o professor nas redes sociais, curtir, se inscrever e qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, tá? O professor tenta responder todos os comentários em todas as plataformas, tá certo? Vou ficando por aqui, um forte abraço e tchau!